O macro e o microcosmos são maneiras de descrever a complexidade da criação do Senhor. Em um nível macro, existem estrelas que se agrupam criando constelações, que por sua vez se agrupam criando galáxias. Todas as estrelas que vemos da Terra sem a ajuda de telescópios estão dentro de apenas uma galáxia, a Via Láctea. Quando as galáxias se formam, quando elas formam conjuntos gravitacionalmente ligados, com pelo menos 50 galáxias, podemos falar de um aglomerado de galáxias. Uma agência recente no Canadá estimou, pelas imagens do telescópio Hubble, que o número de galáxias talvez gire pouco mais de 1 trilhão. Mas isso é apenas o macro level, ou macro das obras de Deus na criação. Existe também um micro-universo. Quando caminhamos do visível para o invisível, nós temos pessoas, órgãos, células, mitocôndrias, moléculas de DNA, temos o cérebro e as memórias, informações, calendários, planos, leituras, ruas, mapas, formatos, nomes de pessoas, lugares, objetos, vocabulários. Deus não somente fez as coisas do nada, mas as fez de uma maneira complexa. Não é à toa que estudar corretamente sobre a criação deve trazer o homem a um constrangimento e humilhação. Deve nos ensinar sobre a beleza e a grandeza desse grande Deus. Mas na esfera espiritual, nós temos a mesma complexidade. Principalmente na obra de salvação operada por Deus em Cristo por meio do Espírito. Infelizmente, por causa da familiaridade, termos como salvação, morte, ira, perdição, acabaram por perder o seu peso e as pessoas o tratam com certa trivialidade. Mas o povo de Deus, o povo que conhece o que se operou na cruz de Cristo, que entende um pouco sobre a salvação conforme aparece na Escritura Sagrada, deveria constantemente ficar boquiaberto. Porque as obras que se passam em Deus, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito, não se equiparam em complexidade com as questões da criação. A salvação dos pecadores apresenta-se também de um sentido macro e também de um sentido micro. Deveria ser o alvo das nossas vidas expandir a nossa compreensão do que Deus operou em nós. O que se operou inicialmente dentro do próprio Deus, as decisões conforme o seu beneplácito, as disposições internas do seu coração, combinando intratrinitariano, isso é, dentro da Trindade, as decisões que foram feitas, os riscos que foram tomados, para que Deus pudesse de fato operar a salvação. E vindo do coração de Deus, podemos dizer assim, operadas por Deus na alma do homem. O conhecimento mediano sobre o que acontece de fato na salvação não vai nos ajudar. Voltar a mente para aquilo que Deus fez e aquilo que Deus operou para trazer a salvação deve expandir a nossa mente. As coisas que são antecedentes ao tempo e ao espaço em que Deus nos salvou. E o que se opera naquele exato momento em decorrência de decisões passadas, ligadas, encontradas, suas razões apenas dentro do próprio Deus. Só então, pensando dessa maneira, o micro, nosso próprio coração, e o macro, aquilo que perpassa toda a história humana, aquilo que começa, na verdade, tem início antes que houvesse mundo, e será concluído apenas depois, quando o mundo, conforme nós vemos hoje, for transmutado, for transformado, for purgado por fogo. É aí então o homem finalmente vai entender tudo o que Deus planejou, tudo o que Deus disse que iria fazer, tudo o que Deus intentou quando decidiu salvar o homem pecador. É só lá que nós iremos de fato entender e falar de boca cheia sobre nossa tão grande salvação. Mas nós podemos expandir um pouco mais. Acho que é isso que Paulo faz em Efésios capítulo 1. O texto que eu queria que nós nos lançássemos nessa noite.
Efésios capítulo 1, a carta de Efésios escrita de uma prisão, tanto ela quanto Colossenses, é para a salvação, aquilo que se operou em Deus e por Deus na alma do homem, que Paulo caminha o seu pensamento com o propósito tanto de encorajar aqueles irmãos gentios, mas de explicar para aqueles irmãos o que Deus realizou de fato quando decidiu salvar o homem. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos fazer a leitura até o versículo 14. Vamos ver se a gente consegue. Não. Efésios 1, a partir do verso 3, diz assim a palavra do grande Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. E eu e os meus irmãos e amigos temos uma grande dificuldade. As disposições dos nossos corações não são educadas a se impressionarem com o que de fato é importante e impressionante. Então eu peço a Ti, Espírito, eu peço que sejas o nosso professor, que nos mostre a grandeza da salvação que se operou em Cristo, que nos faça ficar extasiados com a Tua maravilhosa graça, dispensada a nós, pecadores, e que possamos nos unir ao plano do Senhor, de pela boca, pela vida, vivermos para o louvor da glória da Tua maravilhosa graça. Imploramos que o Senhor nos ajude, imploramos que o Teu poder esteja disponível para nos convencer, nos constranger. Imploramos que aquilo que é humano, aquilo que é terreno, que seja esquecido, que morra aqui. Mas aquilo que vier na autoridade do Senhor, nós cremos no Teu Espírito, que realize a obra do Senhor para a glória do Senhor. E é o que nós imploramos no nome de Jesus. Amém. É um texto fabuloso, na língua original, isso é no Novo Testamento grego. Isso é apenas uma grande oração, começando no capítulo 3, no versículo 3 e sem interrupções, finalizando no versículo 14. Como vocês podem ver, é como se fosse um cântico ou um hino de gratidão ao Senhor. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Abençoado seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Essa gratidão que ele evoca, que ele diz a Deus e de alguma forma incentiva os irmãos que estão lendo ou que leriam essa carta a se unirem a ele e pensarem da mesma forma, é porque aquilo que se operou na vida de Paulo, aquilo que Paulo está prestes a dizer, que é o grande combustível para essa adoração, para essa bendição, para falar bem, para louvar ao Senhor, também aconteceu na vida daqueles que estavam em Éfeso, que viviam lá, gentios, que haviam sido alcançados, que haviam, como ele falou no versículo 12, ouvido a palavra da verdade, crido nesta palavra como mensagem de Deus, o evangelho. Algo se operou na vida daqueles homens que é igual ao que se operou na vida de Paulo, que é igual ao que se operou na vida de todos os que creem, e assim Deus, como consequência de ter sido alcançado, espera que todos aqueles bendigam ao Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa daquilo que se operou neles, a grandeza da salvação, mas também o microcosmos da salvação, aspectos anteriores da salvação, conhecidos apenas agora, porque Deus nos revelou aspectos presentes, temporais, do nosso tempo, no espaço, naquele momento, naquele dia, com aquela pessoa, aquela mensagem, aquela palavra, aquele versículo. Todos esses aspectos estavam incutidos dentro do plano de Deus de lhe fazer bem. E Paulo quer que nós saibamos disso e usemos disso como combustível para alimentar e bendizermos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele deve ser bendito por nos bendizer, deve ser abençoado porque nos abençoou, benquisto por querer o nosso bem. A palavra bênção aqui, tendo o Antigo Testamento como base, fala de enriquecer, de aumentar. Não as coisas materiais, como ele próprio disse, são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que é o conteúdo dessas bênçãos de Deus. Mas Deus nos fez enriquecer, Ele nos abençoou, Ele nos deu coisa que nós de outra forma não teríamos. E é por isso que Ele deve ser bendito. O conteúdo dessas bênçãos, como eu falei, é espiritual. Qual a natureza desse enriquecimento? Ele diz, com toda sorte de bênçãos espirituais, toda a variedade de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que isso quer dizer? A frase regiões celestiais aparece outras 4 vezes na carta de Paulo aos Efésios. Aparece aqui no versículo 3, aparece no versículo 20 do capítulo 1, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 12. Todos eles descrevem esse contraste que existe entre as coisas do presente, as coisas que podem ser vistas, as coisas que são palpáveis, as coisas que são temporais, as coisas daqui, e os poderes e realidades de um mundo vindouro, ou de um mundo que foge ao alcance dos olhos. Por exemplo, ele diz, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A parte desse mundo que se toca, que se vê, existem realidades espirituais, e nós lutamos contra elas, regiões celestiais, regiões espirituais, em oposição às coisas que nós temos aqui. O texto então diz, ele ordena, na verdade, por implicação, que nós bendigamos ao Senhor, louvemos ao Senhor, porque, em primeiro lugar, Ele nos enriqueceu, nos abençoou. Nos abençoou com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais, com a variedade de bênçãos espirituais, com toda a gama de bênçãos espirituais. É como se Ele nos desse tudo o que de fato era necessário, tudo o que estava disponível no reino espiritual para nos enriquecer, Ele nos deu em Cristo. As bênçãos não são deste mundo, e conforme a gente vai ver daqui para frente, a gente precisa lembrar que essas bênçãos que nos vêm por meio de Cristo, ou em Cristo, essas bênçãos espirituais, elas precisam ser de outro mundo, elas precisam ser de uma outra realidade,
Porque o problema que eu e você temos com Deus, por causa dos nossos pecados, não consegue ser resolvido aqui. O homem não consegue resolver o problema que ele tem com Deus com as coisas daqui. Não importa qual religião, não importa qual igreja, não importa qual obra você consiga fazer, não importa quão bom você seja educado, não importa quão altruísta você seja, essas coisas desta vida, coisas daqui, palpáveis, perecíveis, incompletas, não conseguem resolver o problema daqui. O problema daqui, o problema que enfrentamos aqui por causa do nosso pecado, precisa de uma solução que não é encontrada, nutrida, criada aqui. Tem que vir de um outro lugar. O reino celestial tem que vir de uma esfera espiritual. Deus, então, nos abençoa com aquilo que nos falta espiritualmente. Relacionamento correto com Deus. Ele diz que isso acontece em Cristo, no versículo 3, estão vendo? Todas as bênçãos, ou todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou em contraste com as coisas daqui, em Cristo. Ele é o mediador de todas as bênçãos. Em outras palavras, não somos abençoados e conduzidos a Cristo. Nós somos abençoados nele, por causa dele, por meio dele. Deus não precisa do louvor do homem, mas o homem precisa desesperadamente da bênção de Deus. Essas bênçãos de Deus que foram transportadas para a nossa realidade, elas estão alocadas na esfera espiritual e são comunicadas a nós por meio de Cristo. É preciso que a gente entenda que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. As crianças são heranças, são bênção do Senhor, família, trabalho, a prosperidade, saúde, essas coisas eu não quero ignorar, são bênçãos de Deus. Tiago capítulo 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes. Sim, é Deus quem confere essas coisas, mas essas coisas que acontecem aqui, toda e qualquer bênção que acontece aqui é, por definição, material, terrena, passageira e humana. E por isso não consegue resolver o maior de todos os problemas do homem. Mas o que é que isso tem a ver com você, meu irmão? Todas as vezes que os homens brilham os olhos quando falam de quanto ganharam ou quanto ajuntaram, esses que estão caminhando com Cristo, deveria causar tristeza àqueles que escutam. Causa tristeza porque esses homens são motivados a servir, às vezes, simplesmente porque por causa daquilo que Deus lhes dá. A nossa atenção deveria ser concentrada nessa solução, nessas bênçãos que são espirituais, que são um grande combustível para uma vida de adoração a Deus. Por isso que aquela anedota parece ser verdadeira. O homem dizia que se não fôssemos perfeitos, quando chegássemos no céu, teríamos um choque cultural. Chegaríamos no céu e ficaria perguntando, rapaz, e agora? Será que eu não vou assistir mais Netflix? Minha comida favorita, minha viagem, meu descanso, o que eu vou fazer? Aqui no céu não tem armador, como é que eu vou armar minha rede? Minha família, coisas assim. Se nós não fôssemos perfeitos, eu acho, por quê? Porque nós estamos tão familiarizados, habituados a gostar demais das coisas daqui. É só olhar tantas vezes a nossa lista de oração, nossos cultos de oração. Eu não estou dizendo que nós não devemos agradecer por todas as bênçãos. Sim, contemos as bênçãos, contemos todas. Porque as motivações para louvar o Senhor, a sua ação sobre nós, são muitas. Mas no coração, no mais profundo, está bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Se não for assim, essas coisas se tornarão competidores. Mas o que motiva o nosso louvor e gratidão ao Senhor? Essas bênçãos, quando são colocadas em perspectiva, nos ajuda a compreender o nivelamento que Deus faz. Aqueles que são ricos no presente,
receberam de Cristo aquilo que eles precisam, se são discípulos de Jesus. E os pobres, nesta vida, são nivelados aos ricos, porque todos foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. As bênçãos dessa vida, sempre incompletas e temporárias, não podem se equiparar com aquilo que Deus nos deu em Cristo. E o impressionante é que Deus não deseja nada em troca. Ele simplesmente abençoa. E esta bênção que Ele nos dá em Cristo produz aquele constrangimento que faz com que a gente abençoe ou louve ao Senhor de volta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a variedade, toda sorte, com tudo que de fato nós precisamos para nos tornarmos o que Ele deseja que nós sejamos em Cristo. Mas quais são essas bênçãos? O que são essas bênçãos? O que é que agora passa no seu coração que lhe motiva a louvar ao Senhor? Pense um pouco. São as coisas que você vê ou são as coisas que você não vê? São coisas físicas, terrenas, humanas? Ou são aquelas realidades espirituais que você não consegue ver, mas sabe que existem? As coisas que motivam você a adorar o Senhor, elas são temporárias, ou elas são permanentes? Elas são deste mundo ou elas são do mundo vindouro? Elas impulsionam você, empurrando sua cabeça para essa vida, ou elas de baixo para cima levantam o seu queixo para adorar ao Deus cuja fonte de bondade transborda para conosco? É assim que encontramos Paulo. E aí do versículo 4 ele vai descrever, do 4 até o 14, que bênçãos são essas. E aqui ele vai desempacotar, revelando o microcosmos da nossa salvação. Toda essa sessão, ela expressa como se fosse um louvor ao Senhor por aquilo que Deus fez por meio de Cristo pela humanidade. A salvação que se operou por causa da sua própria vontade, a sua decisão soberana e independente, o seu propósito de criar um povo santo, sem defeito. Esta salvação é descrita aqui como adotar ou ser incluído na sua família. É descrita também como redenção, como perdão de pecados, como remissão, como tornar-se povo, como ter uma marca eterna do pertencimento a Deus. Mas ele começa no versículo 4, falando sobre a escolha divina. Ele diz, antes da fundação do mundo, deveria ter um assim como, antes, só para nos ajudar a entender que ele está falando da mesma coisa, a mesma oração. Ele deve ser bendito porque nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E eu vou dar um exemplo para vocês, o exemplo mais primário de todos, o início de todo esse desdobramento, o início dessa história de amor, da decisão da parte de Deus de nos fazer bem. Como é que isso teve início? Não teve início com Adão, não teve início com Abraão, não teve início com Noé, voltando todo mundo, não seu avô, a sua avó, que ouviu o evangelho, não teve início com Lloyd ou Eunice, no caso de Timóteo, não teve início no tempo e no espaço, antes que houvesse mundo, antes de anjos, antes da queda, existia apenas Deus, completos, satisfeitos. As três pessoas da Trindade, ali naquele momento, houve uma decisão da parte de Deus. Deus escolheu alguns para pertencerem a Ele. O texto diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. O microcosmos, então, da nossa salvação se inicia antes do tempo. Alheia às maldades dos homens, aos governos, das decisões do homem, antes de igreja, antes de Israel, antes de Abraão, antes de Enoque, antes de Abel, antes de anjos.
O momento em que somente Deus existia, Deus estava lá. Antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que o tempo comece a clicar, antes de qualquer coisa criada existir, Deus estava lá. Nesse momento, exatamente, sem motim, sem pressão, sem prestação de contas, ou sofrimento diante dos seus olhos, o Deus eterno estava vivo e ativo, e ele tomou uma decisão. A palavra antes da fundação do mundo se refere à criação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz. Antes dos homens serem criados, antes dos pecados dos homens existirem, antes do tempo, foi nesse momento que Deus fez uma escolha, antes da fundação do mundo. Por nos dar a ideia de quando essa decisão aconteceu, nós vamos aprender algumas coisas que nós não gostamos muito, mas que são prerrogativas divinas e apresentadas na Escritura como parte da natureza do próprio Deus. Por fazer uma escolha antes da fundação do mundo, por fazer uma escolha antes que houvesse bem ou mal, grande ou pequeno, rico ou pobre, alto ou baixo, homem ou mulher, antes que houvesse qualquer coisa que impulsionasse, motivasse, justificasse aqui a sua escolha, Deus agiu deliberadamente, independentemente, soberanamente, individualmente, pessoalmente, escolhendo alguns para pertencerem a Ele. Esta escolha, então, que ainda nós não sabemos o que significa, pelo menos vamos olhar, foi feita sem haver nenhuma condição que os escolhidos cumprissem, porque os escolhidos ainda não existiam. Essa decisão não poderia ter sido com base nas obras, porque as obras ainda não existiam. Não poderia ter sido feita com base na podridão das más obras, porque as más obras também não existiam. Não poderia ter sido feita com base no lugar que eu nasci, na minha herança cultural, com quem me casaria, com base na minha linhagem. Não poderia ser tomada com base na grande dificuldade que eu enfrentaria, na minha herança cultural, tradicional, familiar. Todas essas coisas podem explicar como essa decisão que acontece antes da fundação do mundo se materializa no tempo e no espaço, na minha e na sua vida. Mas essas coisas, são apenas ferramentas, elas não são causa, apenas consequência de uma escolha deliberada, unilateral, decisiva, determinada, soberana e pessoal, individual da parte de Deus de escolher alguns. Deus disse amém. E quando o mundo foi criado e as coisas aconteceram, Ele, soberano, conseguiu utilizar e mover todas as coisas para que o resultado fosse exatamente aquilo que Ele havia determinado antes da fundação do mundo. Que grande Deus é esse, irmãos? Que de fato não somente sabe o fim desde o começo, mas escolhe de maneira soberana aqueles que vão estar do lado dele até o fim. Essa escolha não foi somente independente, ou independente de qualquer pré-requisito ou condição que os escolhidos teriam que cumprir, sendo que os escolhidos não existiam, mas ela foi também soberana. A quem Deus perguntou para saber sobre a vida dos seus escolhidos? A quem Ele pediu permissão para escolher uns e não os outros? A quem Ele consultou para lhe ajudar a prever as consequências de sua escolha? Qual plebiscito foi acionado para validar ou vetar a sua escolha? Que calculista Ele contratou para saber se teria os meios de executar a sua vontade? Quando olhamos nos portais da eternidade, todas as bênçãos
espirituais que recebemos em Cristo foi nada mais, nada menos do que o produto, a consequência, uma decisão tomada antes que houvesse tempo e mundo. Essa decisão foi soberana, independente. Mas isso é prerrogativa divina. Os homens estão ávidos por democracia e outras coisas. Eles ficam boquiabertos. Como pode um Deus? Isso beira a injustiça, não? Como pode um Deus agir dessa maneira, escolher alguns para pertencerem a Ele e outros não? Como é que isso pode se justificar? Sendo que a eleição, conforme essa escolha, foi feita antes que houvesse bem ou mal, antes que houvesse mal ou bem, é Deus que tomou, fez uso da sua prerrogativa de Deus e Criador, de fazer o que Ele bem quis. Para que fique claro, ele diz no versículo 11 desse mesmo texto, em Cristo, fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o quê? Conselho de sua vontade. Eu e você, irmãos, somos limitados. E aí Provérbios vai dizer, na multidão de conselhos a sabedoria. Mas quem vai ser o conselheiro do Senhor? Interessante que a palavra aqui ele faz tudo conforme o conselho de sua vontade. É como se, para executar a sua vontade, que é sempre perfeita e o melhor para fazer, Deus não vai do lado de fora. Deus vai para dentro de si e Ele aconselha a si mesmo. Ele diz como as coisas devem acontecer. A melhor das opções, Deus pergunta para si. O texto diz que essa escolha que foi feita antes da fundação do mundo, foi feita pelo próprio Deus. Ele diz, Deus nos escolheu, Paulo e aqueles a quem ele endereça essa carta, mas diz que nos escolheu em quem? Nele. Quem é ele? Ele é Cristo. É o final do versículo 3, ele diz, espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele em Cristo. Ora, se as bênçãos espirituais estão todas em Cristo, Ele nos escolheu para nos fazer bem. Ele nos escolheu para que desfrutássemos dessas bênçãos. Ele nos escolheu para nos entregar todas essas bênçãos. Romanos capítulo 9 vai dizer, dessa forma não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Se você conhece a Cristo, eu não quero que você pense, bom, eu conheço a Cristo, eu devo ser uma pessoa muito especial. Que Deus olhou nos portais da eternidade e pensou em mim. E com certeza Ele viu algo surreal em mim, que despertou uma grande atenção da parte dEle. Foi isso que aconteceu. Deus, Ele olhou para mim e eu era irresistível. Oh, meu irmão, Ele olhou para você, o que Ele viu foi podridão. A avaliação que Ele fez de você foi a mesma da minha. Ele diz em Romanos capítulo 3, na verdade, citando o Salmo 14, ele diz, do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, à procura. É como se, o Salmo diz, é como se Ele se deslocasse do seu trono, saísse de lá e fizesse vista para ver se tinha algum justo. Um só que entendesse, um só que buscasse a Deus. E a resposta é, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta dele sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, são os seus pés velozes para derramar sangue. Eles conhecem o caminho da paz, amargura e ódio no seu caminho. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há um justo, nenhum sequer. Essa é a condição do homem à parte de Cristo. Quando Deus olhou, Ele não foi atraído. Na verdade, isso é o que é esquisito, estranho para mim. Você causou repulsa, assim como eu causou repulsa à santidade do grande Deus, mas
com laços de amor, Deus se arriscou. Ele veio a esse mundo, ele propôs a solução para o problema que o homem criou por causa do seu pecado. Deus nos escolheu nele. A escolha, irmãos, no entanto, precisa compreender, a escolha divina. É Deus quem toma essa decisão, Ele é o grande arquiteto. E a gente precisa compreender que não é pelo esforço, não é pela eloquência, não é pela gana que nós fazemos o jogo de cintura. A maioria dos cristãos da segunda metade do século passado conhece ou já ouviu falar de John Piper. Grande pregador, pastor, por muitos anos. Suas descobertas e links ou ênfases teológicas têm ajudado muitas pessoas no seu caminhar com Cristo, de uma maneira muito significativa. Ele já foi considerado por alguns o maior cristão do nosso tempo. Um dos seus filhos, que observou seu pai pregando, orando e estudando todos os dias, hoje despreza e blasfêmia contra o Deus de seu pai. Por outro lado, talvez poucos ouviram a história de Samuel Morris ou Samuel Kabu. Samuel Kabu nasceu na Libéria em 1873. Kabu era um príncipe da tribo Kru. Tinha 14 anos e uma tribo rival, os grebos, acabaram atacando e capturando, e ele funcionou como se fosse um peão. As pessoas teriam que trazer todos os meses alguma oferenda lá da tribo Kru, se do contrário, Kabu ia ser machucado todos os momentos. Eles fizeram o que poderiam fazer até esgotar, e finalmente, quando não conseguiam trazer nada mais à tribo dos grebos, eles estavam prontos a matar Kabu. Mas alguma coisa aconteceu. Houve um relâmpago, houve um clarão de luz e uma voz disse a Kabu para fugir. No seu testemunho ele disse que ganhou força, embora o seu corpo estava muito machucado por não comer vários dias e estar doente. As cordas que o prendiam caíram e ele conseguiu fugir para a selva, onde vagou dias, vivendo de caracóis e mangas, até chegar a uma plantação de café. Ali entrou na igreja onde um pregador lia sobre a conversão de Saulo de Tarso. Ele reconheceu que era a mesma voz que havia falado com ele. Agora o chamava para pertencer a Cristo. Kabu decidiu seguir a Cristo. Ouviu que o seu povo precisava, entrou no navio, apenas com a roupa do corpo, para os Estados Unidos para conseguir aprender alguma coisa para voltar para a Libéria e ensinar a sua tribo. Infelizmente não conseguiu voltar, morreu. Mas quem diria que a crença de Kabu era o resultado de uma socialização, de uma cultura determinante que condicionou, fechando todas as lacunas. Não poderia ser diferente? O cristianismo tem migrado os seus centros, porque ele não é condicionado pela história ou pela educação, não determina fé, vem de dentro para fora, a fé que Deus coloca de fora para dentro. Todas elas são o resultado da decisão da parte de Deus. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então a escolha divina, independente, soberana, para o bem, também foi pessoal. Ele diz, nos escolheu. Feita antes da fundação do mundo, de uma maneira unilateral, foi feita pensando, não em grupos de pessoas ou em nações cristãs, porque isso não existe. Não foi feito com os olhos fechados e os nomes das pessoas num saco preto, e Deus balançou de lá e disse, esse aqui vai e esse aqui vai. Não, Deus pensou em DNAs, pensou em pessoas e as histórias, Ele pensou em você. A história não foi aleatória, a decisão não foi feita com os olhos fechados, não foi feita no bem me quer, mal me quer. Deus olhou e Ele decidiu, aquele ali eu
eu o conquistarei para mim, eu o escolho para que ele herde as bênçãos que eu tenho reservado para ele em Cristo. Deus resolveu criar você com a sua individualidade, diferente, distinguível, reconhecível das outras 50 bilhões de pessoas que passaram por essa terra, numa estimativa fraca. E ele escolheu você para abençoá-lo em Cristo. Isso não fala da sua singularidade. Isso fala da maravilhosa graça de Deus. Isso não fala quão fabuloso e tremendo você é. Isso depõe a respeito da grandeza de um Deus que consegue amar pecadores. Depois de falar sobre isso, ele vai migrar um pouco. Essa escolha independente, soberana, benéfica e pessoal, para ser realmente realizada, ela também precisa ser graciosa. Como assim? Deus decidiu criar um mundo perfeito, certo? Depois ele decidiu permitir a queda de todos. Adão e Eva tinham uma liberdade que hoje nos falta, mas tinha uma liberdade na época para que escolhessem obedecer ou não ao Senhor. E em sua queda eles caíram, com ele todos caíram. A decisão de permitir a queda veio com a decisão de escolher alguns. É isso que o versículo 7 parece que lança luz. Porque no versículo 7 nós encontramos um problema. Ele diz no verso em amor, verso 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, sempre por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7 começa dizendo nele quem? No amado. No amado nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Como pode Deus efetuar no tempo e no espaço a nossa salvação? E a resposta é nele. Na verdade, esse texto todo ele pode ser examinado como um texto trinitário. O Pai é o orquestrador, aquele que decide, o Filho é aquele que realiza, o consolidador, aquele que se sacrifica para que a vontade do Pai seja de fato realizada, e o Espírito Santo é aquele que sela, que consolida, que garante, que marca a propriedade dessa decisão pensada pelo Pai, realizada pelo Filho e consumada pelo Espírito. Os homens são salvos porque Deus, em sua completude, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agiram não contra o outro, mas para o nosso bem. Diz que é nele em Cristo, nós temos a redenção. Quando Deus decidiu nos salvar, isso não aconteceu porque precisávamos de uma ajudinha. Isso não aconteceu porque tínhamos alguns privilégios ou seríamos grandes. Ele viu que a sua escolha independente, soberana, benéfica, pessoal, para ser realmente realizada, materializada, traria um custo que nem todos os homens, todos os seres fora do Criador, juntos poderiam pagar. Ele viu que nem todo o universo junto poderia quitar a dívida que o homem tinha com ele. Ele viu que o homem que escolheu e predestinou não vinha com um saldo positivo, mas com uma dívida impagável. E Deus então, no momento, viu que a dívida que o homem tinha com Deus não poderia ser paga pelo homem. Ele viu que ninguém poderia livrar o homem de Deus a não ser o próprio Deus. Ele viu que fazer o bem a você
significava fazer o mal a si mesmo. Ele viu que pagar a sua dívida custaria todos os seus créditos. Ele viu que declarar você inocente significaria condenar a si mesmo. Ele viu que com pecadores, se ele quisesse ser louvado por sua glória, ele teria que ser amado por sua graça. E aí então surge o Filho de Deus. O amado, o Redentor, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta. Ele se apresenta com um requerimento claro, ele se apresenta como uma vítima voluntária, para que essa decisão soberana unilateral da parte de Deus pudesse de fato acontecer, porque Deus não poderia simplesmente perdoar parte da sua fidelidade à sua justiça. Deus precisava punir e condenar o pecado. É exatamente isso que os termos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, dizem para nós. Redenção significa literalmente libertação mediante um pagamento. Não é como se Deus, o Pai, fechasse os olhos enquanto Jesus liberta da nossa condenação certa. Não é como se o Pai fechasse e Jesus foi lá e sorrateiramente pegasse e tirasse-nos da condenação certa da parte de Deus. Não, é o Pai olhando, e o Pai, em sua ira justa contra o pecador, precisa condenar, e o Filho então se apresenta e, olhando no olho do Pai, diz: eu vou libertar aquele homem. Aquele homem será inocentado, à custa da minha condenação. A redenção acontece por meio de um pagamento. A figura é muito mais os escravos sendo expostos no mercado e alguém pagando a quantia requerida para libertar o escravo. A ideia que ele diz aqui, pelo seu sangue, ou redenção pelo seu sangue, essa é a moeda. Pelo seu sangue significa por meio de um sacrifício cruento, por meio da queda ou derramar violento do seu sangue, por meio da cruz, por meio de um sacrifício substitutivo. Sim, por meio de uma transação que acontece de Deus para Deus. Por meio de Deus vindicando a si mesmo, por meio de Deus solucionando o problema que Deus em sua lei criou, porque o homem se tornou pecador. Sim, de Deus para Deus, Deus pagando o débito que foi contraído pelo pecado do homem, o débito com Deus. E ele faz isso por meio do seu sangue, pelo seu sangue, por meio da sua vida sendo removida de maneira violenta, por meio da sua cruz, por meio do seu sacrifício voluntário. E essa é a grande diferença entre Jesus e esses muitos outros. Por que Jesus é diferente do King Kong? Essas oferendas que se fazem a esses deuses. Por que Jesus é diferente? Porque não existe a figura do Pai puxando Jesus pelos cabelos. Você vai. Como acontece aquela loura sendo arrastada para ser oferecida como oferenda para o King Kong, para o deus Minos, para o Minotauro, para todos os deuses gregos e romanos que exigiam apaziguamento de ira. Qual a diferença? A diferença é que Deus que requer e é Deus que concede. É Deus que vê o problema e Deus então, movido por seu amor, por sua graça, é Deus que oferece a única solução que não se encontra aqui, que é de outro mundo. É Deus intervindo na história para salvar o homem pecador. Meus irmãos, Jesus, uma vítima voluntária. É assim que acontece a redenção. A decisão divina, então, é seguida pela graça divina. A decisão do Pai é seguida pela entrega do Filho. Fala também da remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o cancelamento de uma dívida. Ele diz, segundo a riqueza de sua graça. É nesse contexto que finalmente aparece a ideia de graça.
a mais forte de todas as ideias entre pecadores perdoados. Como é que essas duas coisas andam junto? Colossenses 1,13 coloca junto essas duas coisas: a redenção, a libertação e o cancelamento da dívida, o perdão dos pecados. Na redenção, ele rompe com o poder das trevas sobre nós. Com o perdão, ele paga as nossas dívidas. Na redenção, ele se torna o seu novo Senhor. No perdão, ele não tem nada contra você. Na redenção, ele rompe com a sua antiga lealdade. No perdão, ele lhe dá razão para amar o seu novo Senhor. Na redenção, ele mostra a sua justiça. No seu perdão, ele manifesta a sua maravilhosa graça. Na redenção, mediante o sangue, ele demonstra a seriedade e gravidade do nosso pecado. No perdão, ele manifesta a riqueza infinita da sua graça. Na redenção, pelo seu sangue, ele demonstra sua fidelidade, a sua justiça. No perdão dos pecados, ele manifesta a abundância da sua graça. É o que Cristo se tornou para nós: a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados por sua graça. Colossenses 1,13 diz: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É Deus comprando mediante o pagamento. É Deus comprando duplamente. Conta-se a história de que uma criança construiu um barquinho para brincar. E ela fez isso com maestria. Mas um determinado dia estava chovendo, o barco acabou desaparecendo, alguém encontrou na calçada, viu e o roubou. Depois de um tempo, o novo dono do barco acabou vendendo, até que finalmente ele apareceu em um bazar de produtos quebrados e usados. Certo dia a criança passou em frente ao bazar. Ela viu seu barquinho. Mas o homem disse que ela não poderia levar, porque embora ela houvesse feito o barquinho, agora o barquinho pertencia a ele. Vendo o interesse do menino, o dono do bazar subiu o preço do barquinho quebrado. A criança pegou tudo o que tinha, todas as suas economias, e comprou o barco. Saindo de lá, ela olhou para o barco e disse: você é meu, eu fiz você, e agora eu lhe comprei pela segunda vez, agora eu lhe comprei para que você volte para mim. Esse é o significado de redenção. É Deus não fazendo uso do seu direito de propriedade de criador, mas aceitando essa perca de direito e pagando para nos ter de volta, à custa do sangue do seu próprio filho. Para onde nós vamos daqui? Esse texto é muito profundo, é o microcosmos de fato da nossa salvação. Mas nós estamos no meio, espero que a gente consiga chegar no fim em outro momento. Houve uma decisão passada antes que houvesse mundo, essa decisão soberana, unilateral, independente, pessoal. Ela encontra sua expressão temporal naquele momento, por meio do sacrifício do seu filho. O que motiva, o texto diz, o que motiva todas essas decisões é o amor. Em amor, ele nos predestinou, no versículo 5. É no amado que nós temos a redenção. Versículo 8, Deus derramou abundantemente sobre nós, final do versículo 7, segundo a riqueza da sua graça. A gente espera ter tempo depois para falar sobre a finalidade de tudo isso, que é o louvor da glória da sua graça. Mas enquanto nos preparamos para a ceia, enquanto nós pensamos sobre o que vamos fazer agora, eu preciso perguntar: de onde você tira os motivos para bendizer ao Senhor? De onde? De onde você tira os principais e mais profundos motivos para bendizer ao Senhor? Sério?
Casa, comida, roupa lavada e 3 mil por mês. Deveria ser só isso. É sério. Não deveria machucar o nosso coração e o nosso orgulho e tolice, leviandade, ao mesmo tempo que aguçar as nossas afeições por Deus, o fato de Deus ter podido escolher outra pessoa, de Deus não ter sido pressionado para escolher você, mas livremente o fazê-lo, de Deus manter a sua justiça se lhe deixasse perecer eternamente, mas em graça escolheu você. Não deve mover você o fato de que, de fato, não dependeu da sua mãe, da sua avó, da sua cultura, da tradição, da sua história, da sua amiga, o seu amigo, a sua leitura, o sofrimento, o câncer, a dificuldade, a perda, o acidente. No final, essas coisas foram todas utilizadas pelo Senhor, porque Ele é soberano, mas tudo dependeu, antes de tudo, daquela decisão unilateral, soberana, pessoal, de lhe fazer bem, antes que houvesse mundo. É isso que chama você a adorar. Não é à toa que Paulo está numa prisão e escreve isso. Perceberam nota de amargura aqui? Perceberam aquela lástima que a vida é difícil, eu estou preso injustamente por pregar o Evangelho? Perceberam isso? Não! Por quê? Porque essas coisas não ditam o amor de Deus. Porque a ausência e a infrequência das bênçãos temporais humanas incompletas não ditam o amor de Deus por mim, nem o seu cuidado, nem a sua afeição, nem o seu plano, nem o seu poder, nem o seu propósito. O que dita é Cristo. É em Cristo. Se essas coisas efêmeras da vida lhe trazem alegria, quanto mais não deveria trazer segurança e alegria a escolha divina de lhe fazer bem. Uma outra implicação que nós encontramos aqui é que amar pecadores custa caro. Amar pecadores sempre custa. Amar sempre custa, mas amar pecadores é mais difícil ainda. Quando Deus nos manda amar, Ele não somente oferece um mandamento, mas um modelo. Amai-vos uns aos outros, Ele diz, assim como eu amei vocês. Como Jesus amou você. Ele viu você lá na sarjeta, na miséria, não sendo vítima de forças impessoais, mas querendo, odiando, viver a sua vida. E Deus tomou a iniciativa e veio ao seu encontro. Enquanto Ele tirava as algemas dos seus braços para libertar Ele, colocava no seu próprio pulso. Ele se tornou maldição e condenação em seu lugar. E você acha que amar pecadores vai ser como? Mar de rosas? Fácil, fácil. Mas se nós formos amados por esse tipo de amor, por um amor divino, não ouse colocar limites no amor com que Deus amou você, deixando de amar os outros com esse mesmo amor. Nenhum pecado que os outros cometeram a você é maior em profundidade, frequência, do que o amor com que você pecou contra o Senhor. Mesmo assim, Ele lhe amou. Em último lugar, o perdão que recebemos de Deus é a base e poder para perdoarmos uns aos outros. Não foi assim que Jesus pensou de novo? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Dá-nos o pão de hoje. E perdoa as nossas dívidas, injustiças, transgressões, como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Quando vieres ao altar e ali
Lembraste que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai, volta, se reconcilia com teu irmão, depois voltando faz a tua oferta. Quando Jesus ordena que você perdoe, ele de novo, ele se coloca como modelo para que isso aconteça. Não existe pecado que o sangue de Cristo não pudesse cobrir. Assim não pode existir pecado que os outros fizeram contra nós, que nós, em obediência a Deus, não sejamos dispostos pelo seu poder a perdoar. A insistência de Deus em nos fazer bem é a base para o nosso esforço na mesma direção. Nossa vida vai passar daqui a pouco, meus irmãos. Mas a gente está envolvido num relacionamento que perpassa toda a história humana e divina. Porque antes que a história humana tivesse início, Deus, Ele não somente pensou, mas Ele decidiu que alguns, de maneira graciosa, seriam recebedores de sua graça. Esse é você? Esse é você? É você que tem recebido da graça de Deus? Consegue ver alguma força mais poderosa? Consegue ver a graça empurrando você, motivando você para amar esse mundo perdido, para dividir, para pregar o evangelho, para perdoar, para amar os seus inimigos, para ser tido como tolo, como louco, por causa da graça de Deus? Dizemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e no tempo do espaço nos deu redenção e remissão por meio do Filho de Deus, do seu próprio Cristo. E a gente só consegue chegar aqui domingo à noite, não consegue ler a Bíblia, não consegue decorar versículos, não consegue amar, orar pelos nossos inimigos, não faz luta contra os nossos próprios pecados. Que a graça do Senhor não se transforme em libertinagem ou licença para pecar. A graça de Deus, ela nos educa. Ela nos tirou de onde nós estávamos. E ela vai nos levar para onde Deus quer. Ela não falha.